Boa noite a todos, você está no Air Transport, eu sou o José Pedro e vou apresentar a vocês o giro de notícias de hoje, dia 19 de julho de 2020. Faz 50 dias que eu não gravo um vídeo. Aqueles de vocês que me conhecem bem sabem por quê. Tudo ainda é muito experimental, estamos aqui desenvolvendo algumas coisinhas. Eu havia dito que ia desenvolver um site de suporte ao canal, né? Eu considerava isso uma necessidade, continuo considerando. O site já funciona, não está no ponto para lançamento, mas já dá o suporte que eu queria, que eu achava que precisava, para voltar a fazer vídeos para vocês, ok? Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, compartilhe o vídeo. E eu já disse antes e vou relembrar aqui. A gente aqui é uma apresentação do que está se passando na aviação, mas é mais do que isso. É uma oportunidade de opinar, de fazer comentários e de levar a nossa percepção a ser uma percepção aguçada, a sermos pessoas que enxergam à frente, enxergam no futuro, sermos visionários, ok? Não estamos aqui simplesmente para mostrar a você o que aconteceu. Aliás, para isso já tem pessoas muito capacitadas e fazendo isso com melhores recursos do que nós fazemos. Tá? Então a gente está aqui por uma questão de opinião, não por uma questão de apresentar as novidades a vocês, embora a gente faça isso também. Ok, vamos lá? Aqui está a carinha do site que está em desenvolvimento, né, mas já funciona. E vamos lá, vamos começar pelo que está sendo falado aí na aviação de um certo tempo para cá, nos últimos dias mais propriamente. Contágios a bordo de aeronaves comerciais. Proximidade de doentes pode ser perigosa, diz reportagem do UOL. A reportagem é baseada num estudo de 2 universidades norte-americanas e basicamente elas dizem o seguinte: dá uma olhada aqui onde eu estou pondo o mouse, tá vendo? Vamos supor que uma pessoa doente está sentada aqui. Segundo as universidades que fizeram o estudo, as pessoas que estão aqui, ou seja, uma poltrona de distância, aqui também, na fileira da frente, uma poltrona de distância e na fileira de trás, as pessoas podem ser contagiadas, tá? Acho que não é nada muito diferente do que o nosso senso comum nos diz, mas o estudo também indica que pessoas que estão a mais de uma poltrona de distância, tanto para frente quanto para trás, quanto para o lado, estão livres do risco. O risco é muito baixo, quase zero. Então, por exemplo, considerando que pessoas vão caminhar aqui pelo corredor, tá, a propagação de vírus pode acontecer, as pessoas que estão próximas ao corredor têm um risco maior. Então, se você quiser minimizar o seu risco, viaje na janela em qualquer posição, que é o ponto de risco mínimo. O estudo foi feito levando em consideração aproximadamente 1.600 pessoas que viajaram em aeronaves narrow body, ou seja, aeronaves nesta configuração, aeronaves com um único corredor, ok? Nada muito diferente do que o nosso senso comum nos informa. Seria talvez interessante a gente ouvir o que os fabricantes aeronáuticos têm a dizer a respeito. A gente já sabe que eles vão mencionar os HEPA filters, né, que o avião troca de ar a cada 3 minutos, que a qualidade do ar a bordo do avião é igual ou melhor que a qualidade do ar a bordo de salas cirúrgicas, etc. Mas seria bom ouvir o que as empresas, o que os construtores têm a fazer. Astronautas devem voltar à Terra em agosto. Estamos nos referindo aos astronautas que foram ao espaço no famoso SpaceX, na Crew Dragon, né, os 2 astronautas. Eu escrevi o nome deles aqui, é o Bob Behnken e Doug Hurley. Eles devem voltar no mês de agosto e já tem uma nova viagem engrenada, dessa vez não para 2, mas para 4 astronautas na Crew One, também da Space Dragon. Ainda faltam algumas avaliações de ordem técnica, a missão não está pronta, mas o foguete, a cápsula já foi entregue à NASA. O que eu acho mais pertinente aqui é a gente se aperceber que, após praticamente uma década, os Estados Unidos estão livres de ter que usar os lançadores russos para alcançar a Space Station. Olha que interessante, você está com um dinheirinho sobrando aí, né? A quarentena
fez você economizar um dinheirinho que você gastava em passeios? Então compre esse aviãozinho executivo à venda aqui, ó. Né? Que tal isso? O rei do Qatar vende 747 ações executivo. 2 bilhões de real, tá? 2 bilhões de real. Olha que bonitinho aí, ó. Que linda sala. Bem iluminada, bem decorada. Aqui um tipo de uma área de ligação aqui, a escada que sobe para o upper deck. Aqui um lindo dormitório. Então, fique tranquilo, viu? O rei lá do Qatar, ele não vai ter muitos problemas para viajar. Ele tem mais 2 desses. Entregas para Air Transat, Airbus faz deliveries sustentáveis em Hamburgo. Então, esses 2 A321 Long Range aí, entregues para Air Transat. O que tem de interessante essa notícia? Além de dizermos que 2 aviões foram entregues para a empresa X ou Y. É o investimento da Airbus em sustentabilidade. Então ela está pondo uma parte do abastecimento desses aviões em combustíveis de origem não fóssil e uma parte em neutralizações de carbono através da compra de créditos de carbono. Então, segundo a Airbus, esses deliveries fazem parte do investimento da empresa para reduzir a agressão ambiental. Venerável aposentadoria começa adeus ao KC-10A. E aí, pessoal, vamos verter nossas lágrimas de tristeza, a gente gosta da aviação, porque faz parte aí do ambiente mundial da aviação. Aí, o avião abastecedor KC-10, derivado do DC-10, iniciou a sua aposentadoria. A aeronave que vai acabar ficando no lugar é o 767 Tanker, o KC-46, mas esse programa está com muitos problemas. Já tem o KC-46 voando, mas a produção está com muitos problemas, principalmente grandes vazamentos. É difícil saber porque é uma coisa militarizada e não acho que exista uma grande transparência em cima disso. Mas o Pentágono liberou aqui foi notícia aqui conosco, há uns 90 dias, creio eu, algo em torno de 800 milhões de dólares para a Boeing, liberou isso em créditos para a Boeing resolver os problemas do programa KC-46. Enquanto o KC-46 não atinge a sua maturidade técnica, a gente vai tendo aí a oportunidade de saborear um pouco mais o convívio com o KC-10, o trimotor famoso, famosíssimo aí dos anos 70, derivado do DC-10. Tensão geopolítica, China adverte Reino Unido sobre envio de porta-aviões. O Reino Unido pretende enviar o Queen Elizabeth, esse elegante navio que você está vendo aí, armado com seus aviões e helicópteros para o Mar do Sul da China. É uma coisa um tanto estranha, deixa eu ver se eu pus mais foto aqui, não pus. É uma coisa um tanto estranha, pessoal? Veja bem, o Japão recebendo autorização para comprar 100 caças F-35, o Japão fazendo uma modernização, uma ordem de ampliação da sua frota de F-15. A Índia entrando em conflito do lado oeste da China e correndo para a Rússia para comprar os Sukhóis à pressa, que ela já tinha desistido de comprar os Sukhóis, porque a Índia agora é um país governado por governo de direita, dentro dessas novidades estranhas que estão acontecendo aí nas eleições mundo afora, E o Reino Unido manda um porta-aviões, quer dizer, uma projeção de poder, à distância. E eu acho interessante que o Reino Unido se comporta, quer dizer, como se a China fosse um país prepotente. Talvez até seja, não duvido nada. Mas a gente vê claramente que o Ocidente é que é ameaçador, Os movimentos militares que a China anda fazendo são movimentos militares, na minha opinião, de se defender, tratar de se defender, porque a militarização, a extrema militarização, em torno de toda aquela região sul da China, ali, pelo Japão,
por todos aqueles países que são aliados do ZEU, Austrália, enfim, Singapura, Índia, que não é aliado, mas está fazendo os movimentos geopolíticos estranhos, aquele cinturão de países da OTAN ao sul da Rússia. Quer dizer, é muito agressivo, é uma tentativa de isolar militarmente esses países, e quando eles acham ruim, eles são os monstros, eles são, né, os satanases que precisam ser satanizados aí. Eu não compartilho nem um pouco dessa visão. Melhorias para o Sidewinder. O famoso míssil pode receber grande auxílio do pod Legion. O Legion é um pod da Lockheed Martin. Esse aqui, tá, pessoal? Não é isso aqui. Esse aqui é combustível. Esse aqui onde está o mouse é o pod da Lockheed Martin. Tem um visor infravermelho aqui dentro, uma grande capacidade de processamento, e o míssil Sidewinder, que é esse aqui. Engraçado, quase não reconheci ele nessa foto. O míssil Sidewinder, deixa eu ver se a foto do F-16 está melhor. Onde é que está a foto do F-16? Aí não pus. Esse avião aqui é o F-15. O Sidewinder é um míssil de dogfight, de combates aéreos a curta distância, com guia infravermelho. Existiram no passado, acho que guias também de radar para o Sidewinder, mas acho que a coisa não pegou. Tá? Então esse pod aqui, ele faz um grande data link com esse míssil aqui, de maneira que ele tem sempre uma visão do alvo bastante aprimorada. Então, quando você faz o disparo, sempre ele sai do trilho já com o alvo travado no seu sistema de guia, no seu sistema infravermelho de guia. Sendo que hoje o F-15 e o F-16, muitas vezes o disparo é feito e o míssil tem que adquirir o alvo após o disparo. Então, caso por algum motivo a aquisição não ocorra, o tiro é um tiro perdido, tá? Então esse míssil, esse pod, ele vem para trazer uma eficiência maior a esse míssil, e eu acredito que esse sistema não seja necessário no F-22 ou no F-35, porque ele já tem uma grande capacidade off-board sight, né? E os aviões russos, eles também têm uma grande capacidade off-board sight. Há muito tempo que os aviões russos usam a tecnologia Helmet Mounted Display, o display montado no capacete. A tira visível, né, transparente, do capacete, ela é também ela projeta imagens à frente dos olhos do piloto. Então você não tem que ficar o tempo todo olhando para o head-up display que fica na frente do piloto. Você pode olhar para o lado, olhar para o outro, que todos aqueles dados de alvo, trava de alvo, altitude, velocidade, atitude do seu avião, número Mach, a arma que está engatada, a arma que está pronta para uso, o travamento de radar, se o radar está travado, se não está, tudo isso vai aparecer no seu HMD, tá? Então esses aviões muito modernos, eu não vou dizer que eu tenho certeza disso que eu estou dizendo, mas eu acredito que esses aviões muito modernos, eles não se beneficiariam desse sistema aqui. Ele é para elevar a capacidade do F-15 e do F-16 ao nível dos caças mais modernos. Se você tem informações melhores que essas, me avisa aí nos comentários, tá? Produção em massa. Caça chinês mais avançado inicia produção em massa. É o J-20, né, pessoal? O J-20 que já vinha voando aí e fazendo displays, e já havia uma certa quantidade do modelo do pré-production dele, agora já está de fato entrando em produção, já está agora entrando em produção, com os motores AL-31, é um motor similar ao que usa o Sukhoi 35 russo, então é um motor muitíssimo bom, e vem com o sistema de empuxo vetorado 3D, que é o sistema, em termos de empuxo vetorado, acho que é o melhor que existe hoje. Ok? Brasil, o problema de gasolina, Petrobras colonizada seria o problema, diz FUP. A Federação Única dos Petroleiros acusa, né, a gestão da Petrobras de fazer péssimas opções para o Brasil. Não estamos mais refinando gasolina de aviação em Cubatão, estamos importando essa gasolina, e olha aí no que é que deu, não é? A nossa aviação geral teve que parar, está parada,
porque não confiamos na gasolina, não sabemos as consequências que pode trazer para a segurança de um voo, abastecer um avião com essa gasolina que foi distribuída aí em alguns lotes. Parece que a coisa não está muito generalizada, né? Parece que foram alguns lotes só, mas de qualquer maneira, acho que os proprietários devem estar com a pulga atrás da orelha. E aí fica aqui o nosso comentário, quer dizer, realmente é uma coisa muito estranha que o país que tem a segunda maior aviação geral do mundo seja um importador de gasolina de aviação. Pô, se o maior operador de aeronaves regionais, de aeronaves da aviação geral do mundo importa gasolina, então quem é que exporta? É o Paraguai? Que sentido faz isso? Realmente essa crítica da federação é muito bem colocada. A gente quer exportar bens primários, bens rústicos, commodities, e quer comprar produtos de valor agregado. Desse jeito não há país que se sustente, pessoal, desculpa aí. Retomada aérea, Brasil deve retomar aos 70% de operações em 2020. Quem diz isso é o senhor Eduardo Sanovics, presidente da ABAR. Tá? Segundo o mesmo, as empresas aéreas brasileiras, eu escolhi a Gol aqui para ilustrar, devem ter até 70% de operações até o final de dezembro. No momento, nós estamos já com cerca de 700 voos diários acontecendo no país. É pouco perto do que já foi, mas é voo pra caramba, perto da grande quantidade da praticamente paralisação total que ocorreu devido à pandemia. Tá? Então aí, meio má, né? Porque os Estados Unidos tiveram aí uma retomada econômica e agora estão tendo um gigantesco segundo boom do coronavírus. Vamos torcer para que isso não aconteça aqui. A situação do Brasil, pelo menos por enquanto, é de estabilidade. Movimento em Salvador, Gol aumenta destinos a partir da capital baiana. Muito interessante a Gol, né? E olha aqui, eu repeti a imagem da outra notícia. A Gol, ela está com 13 destinos a partir de Salvador. O interessante disso, segundo a matéria, tá, pessoal, é que antes ela só tinha 10 destinos a partir de Salvador, e os novos que entraram são Recife, Vitória da Conquista e Campinas. Parabéns para a Gol por investir no Nordeste. F-35 ameaçado? China ameaça a cadeia de produção do jato. E olha que interessante e um tanto assustador. Como os Estados Unidos estão pegando muito pesado com a China evidentemente já mostrou que vai retaliar de todas as maneiras que puder. E isso significa que eles vão parar de fornecer as chamadas terras raras para os Estados Unidos. Terras raras, pelo que eu andei me informando, não são terras e nem raras. Na verdade, são minerais, nem são tão raros, tá? Existem até que numa certa quantidade, e são muito necessários para produções industriais de tecnologia média, alta ou altíssima, como é o caso da aviação, principalmente da aviação militar, dessa aviação militar high-tech aí dos Estados Unidos e de outros países. Mas, embora as tais terras raras não sejam exatamente raras, o interessante disso é que aproximadamente 2/3 delas estão na China. 2/3 das chamadas terras raras do mundo estão na China, e a China responde por aproximadamente 80% do fornecimento mundial e do fornecimento aos Estados Unidos. Então, uma sanção chinesa contra os Estados Unidos pode ter um grande impacto na cadeia de produção do F-35. A China acha que pode até parar a produção do F-35. Eu já não penso assim. Eu acho que se 2/3 da produção mundial vem da China, 1/3 vem de algum outro lugar X. E é preciso ver como é que esse 1/3, caso a China realmente pare, né? Como é que esse outro 1/3 entraria como substituto aí do material chinês. Eu acho que haveria um impacto, mas não uma paralisação. Mas é uma guerra de nervos aí de parte a parte, né?
Então fica esse jogo de palavras aí de eu te destruo, eu que te destruo, eu te destruo primeiro. Ninguém realmente destrói ninguém, mas vai sendo um desgaste, né? Um desgaste político, um desgaste econômico, um desgaste nas relações exteriores dos dois países. E para finalizar, então, as terras raras são uma cadeia de metais que está ali no grupo dos lantanídeos, na tabela periódica. São mais ou menos uns 20 metais, mais ou menos, todos eles metálicos, que servem para coisas do tipo baterias, jogo eu que ligas de estruturas, enfim, coisas bem sofisticadas. Sistema revolucionário S-500 Prometei impressiona o mundo. O S-500 é um sistema antiaéreo russo derivado do S-400, por sua vez é derivado do S-300, por sua vez é derivado do S alguma coisa. Isso já vem lá de trás desde há muito tempo, tá, pessoal? Esse sistema, ele, com relação ao S-400, que já era muito eficiente, muito eficaz, a mim me parece que é um sistema de defesa antiaéreo que me parece que no mundo não existe nada à altura dele, tá, pessoal? Ouvi falar muito mal dos sistemas americanos aí, do Patriot, e até mesmo desse mais moderno aí, o tal do TAR, ouvi falar muito mal. Eu às vezes fico um pouco desconfiado que essas críticas que eu ouço podem ter viés, mas a verdade é que todas as vezes que eu leio algum comentário sobre o S-400 ou S-500, você percebe que realmente é um achievement, é um nível de funcionalidade muito alto ali. Então o S-500, com relação ao 400, ele acrescenta a capacidade de abater, segundo os russos, qualquer tipo de míssil desses intercontinentais balísticos, né? A qualquer Mach que venha, pode vir a Mach 15, 20, 25, ele tem capacidade de abater, e pelo que eu tenho visto, com facilidade. Então, de 10 reentradas atmosféricas, ele abateria, sei lá, umas 8. Se isso for verdade, a Rússia está razoavelmente bem protegida, né? Acho que ninguém está bem protegido contra tiros de mísseis nucleares, né? Não existe uma segurança contra isso. Mas assim, dá à Rússia um escudo para reduzir muito um eventual dano de um ataque nuclear. É uma estupidez que a gente, no século XXI, esteja tendo que conversar sobre essas coisas idiotas dos anos 60 do século passado. Mas enfim, mais meio século que se passou e nos parece que Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, a Guerra Fria, parece que Saddam Hussein, parece que essas coisas não nos ensinaram nada, né? Estamos às voltas com os mesmos problemas de M, né? Para não falar palavrão, que assolaram o século XX e a gente aqui às portas do século XXI e a humanidade dando uma de estúpida e se arrastando na mesma mediocridade do século XX. Uma pena, realmente uma pena. E aqui mais um retrato dessa estupidez. Coreia do Norte, mísseis podem enganar defesas antiaéreas, diz relatório. Os mísseis KN-23, 24 e 25 são diferentes, um é um pouco maior, um pouco melhor, um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas todos têm uma faixa de alcance na faixa dos 600 km, segundo informações dos órgãos ocidentais de imprensa, que parecem estar sempre enganados a respeito do que a Coreia do Norte é capaz, então talvez isso seja inverídico também. Mas esses mísseis que foram considerados ruins, na verdade, estão agora sendo considerados talvez bastante bons, muito velozes, muito manobráveis, muito sofisticados, capazes de fazer manobras que tornam as suas trajetórias de reentrada. Eles não são balísticos, tá, pessoal? Quando eu digo reentrada, é a sua aquisição do alvo. Capaz de fazer a sua trajetória de chegada muito imprevisível, portanto mísseis muito difíceis de ser abatidos, segundo novas
novas informações aí disponíveis nos órgãos de inteligência do Ocidente. E outra coisa que não se sabia, talvez eles tenham capacidade nuclear, tá? Então, o Japão, a Coreia do Sul, né? Bases aéreas, bem, para lá do Japão acho que não tem nada dentro do alcance de 600 quilômetros. Mas um grande, enorme dano poderia ser causado, principalmente ao Japão, mediante um lançamento desses mísseis de defesa difícil, como parece ser agora, descoberto recentemente, e com possíveis ogivas nucleares, tá? Pelo amor de Deus, que nunca se concretize isso, mas fica aqui um comentário. Todas as vezes que a gente vê a imprensa se dirigir à Coreia do Norte, eles tratam aquilo como se aquilo fosse uma pocilga. E aqui fica a nossa pergunta: como é que uma pocilga é capaz de desenvolver uma tecnologia tão sofisticada assim, né? Que existe algo de ridículo na Coreia do Norte, não tem dúvida. Aquela adoração por uma dinastia praticamente de monarcas absolutistas, aquilo é absolutamente ridículo. Mas o país em si não parece ser nada de tão porcaria quanto estão dizendo, não. Pelo menos se a gente tomar como padrão a sua capacidade de dar um revés nas ameaças militares que foram postas sobre eles nos últimos anos. Então, mais um episódio da estupidez militarista que corre o mundo nos dias de hoje. E mais uma de mísseis, mais uma da estupidez militarista que avassala o mundo. Míssil americano voaria a Mach 17. Segundo a CNN, um alto oficial das Forças Armadas teria informado que em março deste ano o país fez um teste de um míssil capaz de atingir 17 vezes a velocidade do som. Veja bem, essa velocidade, não, infelizmente esse certo, desconhecido, misterioso alto oficial americano não deu informações. Eu acho que um míssil para voar a Mach 17 tem que ser alguma coisa de altíssimas altitudes, uma coisa aí, talvez até balística intercontinental, alguma coisa assim. Não sei se estamos falando, realmente não sabemos que tipo de míssil estamos falando, alguma coisa aí, talvez uma resposta ao Sarmat russo. O Sarmat russo é, pelo que eu tenho lido, o míssil mais poderoso que existe hoje. Ele leva a ogiva Avangard. A ogiva Avangard é uma ogiva planadora, e quando você pensa em planador, você pensa em algo lento. Na verdade, a ogiva Avangard, ela voa a Mach 25, de 20 a 25, e a sua reentrada na atmosfera, depois que ela se desacopla do Sarmat, né, que é o Satan 2, segundo a OTAN, a reentrada na atmosfera dela é uma reentrada louca. Ela faz um desenho, um zigue-zague completamente sem sentido. Então você não tem como interceptá-la. Não há o que fazer contra ela. Ela vem numa velocidade que nada que você dispare do solo vai sequer se aproximar, porque veja bem, qualquer coisa que você dispare do solo está dentro da atmosfera, tem resistência, tem que acelerar e subir. Ou seja, tem 3 fatores terríveis contra. Então qualquer míssil, antimíssil, contra alguma coisa que vem descendo com a gravidade a favor, a Mach 25, numa trajetória previsível, ok. Numa trajetória imprevisível, não há muito o que fazer, né? Com a tecnologia atual. Esse míssil americano, segundo a descrição da CNN, ele segue esse princípio, tá? Ele está em fase de testes, fase inicial de testes, né? E esse Avangard russo, então ele faz essa trajetória louca, sem sentido. Eu acho que esse americano vai funcionar da mesma maneira. Só que você descobre que esse sem sentido, na verdade, é com todo sentido. Porque a última dessas manobras loucas que ela faz na reentrada vai colocar ela com precisão de centímetros exatamente no alvo estabelecido no seu disparo. Então a gente está atingindo uma época aí de mísseis contra os quais não há defesa, tá?
E os Estados Unidos estão tentando, correndo aí, pelo que a gente está vendo, para tirar a dianteira tecnológica russa. Abatido no Irã, caixas pretas do Boeing ucraniano chegam à França. Eu coloquei um desenho do 767, mas na verdade o avião que foi abatido é um 737-800. Tá? As caixas pretas chegaram à França no dia de ontem, sábado, e elas vão ajudar a decifrar detalhes de como aconteceu a queda do avião, embora esse acidente seja já mais ou menos favas contadas a sua investigação, né? Acho que existe um enorme interesse em saber, na minha opinião, que danos os mísseis causaram. Eu acho que é toda uma vasta coleção de informações, né? Que mísseis foram, que danos causaram, se acertaram diretamente o avião, explodiram por impacto ou explodiram por proximity fuse, pelo sensor de proximidade, que danos causaram, quão imediata foi a perda de controle do avião, ou se não foi tão imediata, de que maneira um avião poderia resistir a danos de um tiro de míssil. Né? Isso provavelmente vai ser estudado, acredito eu que isso vai ser estudado de uma maneira muito internacional, da mesma maneira que a bomba que explodiu no 747 que derrubou, a bomba que explodiu e derrubou o 747 da Panam nos anos 70 em Lockerbie, na Escócia, levou à adoção de protocolos de construção de estruturas aeronáuticas muito diferentes daquilo que existia antes. Hoje em dia, uma bombinha qualquer já não produz possivelmente um arraso na estrutura de um avião como aquele 747-200 que caiu em Lockerbie. Eu não duvido que essa investigação do avião da Ukraine International Airlines, que ela acabe talvez seguindo para nortear a construção futura de aviões passageiros. Será? O tempo dirá, mas que é uma abordagem interessante, na minha opinião, é. Bem, uma notícia que já não é notícia, mas como faz tempo que a gente não posta, então vou comentar aqui. A gasolina de aviação sendo vendida no país foi suspensa. Agora a Petrobras já está distribuindo de novo, tá? Porque houve queixas de danos causados a diversas aeronaves, aos tanques de combustível, aos sistemas de combustível, não sei exatamente a que sistemas, a bombas, bicos injetores, tá? Coisas muito preocupantes, uma ameaça, aquela ameaça que a gente já fica revoltado quando vendem combustível adulterado para pôr num carro. Imagine isso acontecendo com um avião. Claro que não quero eu aqui dizer que houve falsificação, é muito cedo para dizer isso. Por enquanto, o que dá para dizer é que é um panorama muito preocupante. A Petrobras diz que é apenas um conteúdo de aditivos aromáticos fora da especificação. Proprietários dizem que talvez a coisa não seja tão simples assim. Corrosão severa parece ter sido localizada em componentes de motores e sistema de combustível. Vamos aguardar. É muito preocupante e é muito revoltante ver que uma empresa estatal brasileira deixou de produzir combustível para nós, que nunca teve problema, passou a importar e agora vem uma porcaria, mesmo que seja apenas o tal do conteúdo de aditivos aromáticos fora da especificação. É muito grave, tá? É muito grave, porque é uma tremenda queda no padrão de qualidade de uma empresa que é a referência. Inaceitável. American e JetBlue anunciam parceria. Interessantíssimo. American Airlines e JetBlue, na região nordeste dos Estados Unidos, vão operar em parceria, em code share, e desse code share podem partir
novos destinos, novas frequências de Nova York, de Boston, enfim, daquela região ali. As duas empresas têm com isso a intenção de se facilitarem mutuamente, né, gerando tráfego uma para a outra na recuperação pós-pandemia, e também novos voos internacionais para a Europa e outras regiões. Então, parabéns para a American e JetBlue, que dê certo suas iniciativas. Emirates, gigante volta aos céus. Gigante, no caso, é o A380. A empresa está voltando a voar com o A380 e eu, abestado que sou, em vez de espetar aqui uma foto do A380, coloquei do 777, traz 300. Mas não faz mal. O importante é que vocês saibam, a Emirates já voltou a operar para Londres com o A380, então não vai acabar o A380 do mundo. Todo mundo está se livrando do A380, mas a Emirates não tem como se livrar facilmente dos A380, porque ela tem 100 ou mais. Tá? Então a Emirates está voltando a operar A380 com Londres, já tem uma frequência diária, e agora no dia 1º de julho eles voltam a Paris, a Amsterdã e dobram as frequências para Londres. Tá? Então a aviação vai lentamente ressuscitando. Gigante russo, o UAC atualiza quadrimotor IL-96. Então um comentário da imprensa que eu achei pertinente. Todo mundo está querendo se livrar dos quadrimotores e a Ilyushin, né, melhor dizendo, a United Aircraft Corporation, a empresa russa resultante aí da fusão de vários construtores, ela está investindo na modernização e no novo padrão aí do Ilyushin 96, que é esse avião, na minha opinião, muito bonito, muito elegante, parecido com o A340. E ninguém vai dizer que é espionagem? Eles gostam muito de dizer, a imprensa gosta muito de dizer que as coisas russas e chinesas só existem porque são espionadas do Ocidente, mesmo quando elas são lançadas antes daquelas que foram lançadas no Ocidente, né? Mas enfim, é a cegueira ideológica nossa de cada dia. O Ilyushin 96 é esse avião muito elegante, ele está sendo muito modernizado aí, pelo que eu andei lendo, com aviônicos muito modernos, motores mais modernos, mas eu ainda acho que um avião quadrimotor, aliás, não sou nem eu que acho, isso está estampado na imprensa, eu concordo. Um avião desse porte, pelo padrão atual do que existe de tecnologia de propulsão, um avião desse tamanho poderia voar com 2 motores, desses motores ultrapotentes que existem por aí, né? As versões mais poderosas do Trent, as versões mais poderosas do GE90. Então o avião de 4 motores ele vai ser um avião de nicho, né? Porque ele vai ser um avião de operação cara, operação e manutenção cara. Então para mim ele é um nicho, e o que parece ser o caso é que ele é uma ponte até que o CR-929, que é um avião, esse sim, também muito grande, mais ou menos do mesmo porte que esse, mas com 2 motores, né, o dobro do thrust desse aí. Para disputar no mercado, ele vai disputar contra o 787, contra o 777X e contra o A330neo e contra o A350 da Airbus, mas isso somente a partir do final desta década em curso, que a gente vai ter aí o CR-929, avião sino-russo aí, que aliás o programa enfrenta algumas dificuldades, mais de ordem política entre os dois países do que de ordem técnica, julgo eu. Virgin Atlantic, a empresa anuncia plano de reestruturação. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, né? Todas as empresas do mundo estão com plano de reestruturação, mas é alguma coisa aí num crédito da ordem de praticamente 900 milhões de libras para levantar a empresa, e esperemos que ela seja bem sucedida aí.
e não saia de operações. A Petrobras retoma a venda de gasolina de aviação, então você já sabe o que é, já falamos sobre isso. Permanência de slots. A ANACO facilita a manutenção de slots históricos, então nós também já discutimos isso muito aqui, não há necessidade de descer aos detalhes, mas basicamente até o final do ano, não sei se é até o final do ano ou se é até março, acho que é até março do ano que vem. É isso mesmo, até março do ano que vem as empresas estão aí relativamente livres de mostrar desempenho para a manutenção de slots históricos. South African Airways, investidores aprovam um plano de recuperação da empresa. É bem triste o que aconteceu com a South African Airways, ela tornou-se uma empresa minúscula, vai ficar com apenas 6 aviões e todos da família do A320 e suas variantes, ou seja, creio que é só alguns modelos do 319 e do 321 e essas aeronaves, evidentemente, pelo modelo de aeronave, você sabe disso, vão voar apenas na África. A South African Airways operava no Brasil há mais de 50 anos. Eu voei de South African Airways, eu adorei a experiência. Posso dizer para vocês que acho que foi o voo mais legal da minha vida. Nunca fui tão bem tratado, nunca tive uma comida tão legal, nunca tive, cara, beirava o absurdo, assim. Isso faz muito tempo, tá, pessoal? Não sei se ainda estava assim recentemente, tá? Mas muito tempo mesmo. Isso aí foi nos anos 90, quando eu ainda era um vaspeano. Cara, nunca fui tão bem tratado na minha vida. Eu amei o voo. Era um 747 SP, aquele curtinho. Eu fui de business. Cara, putz, acho que aquela business dava pau em qualquer primeira que eu já tenha visto até aquela época. Muito, mas muito bom mesmo. Pra você ter uma ideia, antes do jantar eles serviram uns queijos e vinhos. Bichão, você escolhia o vinho, o cara, o próprio comissário ali, né, praticamente um metro, né? O cara, sabe, comentava o vinho que ele recomendava, para o queijo que você escolheu, depois você escolhia outro queijo e ele dava outra recomendação, ele fazia uma combinação entre os queijos que você escolheu e os vinhos que você escolheu, e aí você escolheu aquele, ele abria uma garrafa, e bicho, ele pegava aquela garrafa e deixava num cestinho ali, do lado da sua poltrona, era seu, ninguém mais encostava naquilo. Pô, eu fiquei assim, bestificado. E todo o resto do voo foi nessa qualidade. Muito bacana. E uma historinha. A gente pediu para ver naquela época, ainda podia, né? Não tinha acontecido aquela demência do 9/11 nos Estados Unidos. Você podia visitar a cabine de comando. Nós pedimos para visitar a cabine de comando do 747 SP. E fomos lá, ficamos uns bons 20 minutos ali conversando com a tripulação, eles explicando os sistemas do avião para nós. Eu conhecia bem o 727, eu tinha formação de flight do 727, de flight engineer do 727. Portanto, eu conhecia também o 707, que é similar, e o DC-10, porque a VASP já tinha DC-10 naquela época? Não me lembro se eu já manjava do DC-10 ou não. Mas ele ficou me explicando, o flight ficou me explicando, né, e a gente conversando sobre as diferenças e as semelhanças dele com o 727, com outros aviões. E de repente o maluco, cara, esse avião tinha motores Pratt & Whitney JT9 alguma coisa, JT9D 7R4, julgo eu. De repente um maluco com as duas mãos, ele vai nas chaves das bombas hidráulicas e ele faz assim, ó, pau, todas para off, todas. Aí eu falei, pronto, morri, caí. Cara, as luzes de baixa pressão, elas deram uma piscada assim e apagaram. Aí eu fiquei olhando e falou, sabe o que aconteceu? Esse avião aqui, ele tem o seguinte, quando dá baixa pressão e perde uma bomba elétrica, automaticamente ele abre uma válvula de bleed air e ele tem uma bomba
hidráulica, olha que coisa maluca, nunca vi isso na minha vida, acionada por bleed air do motor, que entra automaticamente. Então não preciso fazer nada. Eu falei, pô, legal, bacana, obrigado pela explicação. Mas agora faz o favor, liga a porcaria das bombas elétricas que eu já tô nervoso. Ele deu risada. Cara, foi um dos voos mais legais. Acho que foi o voo mais legal que eu já fiz na minha vida, até por esse entrevero aí com a tripulação, por essa conversa, por essa amabilidade. Meu, cara, o povo sul-africano é fantástico. Gostei muito, muito mesmo, né? Gasolina falsa, essa notícia é do dia 14, vocês já sabem, não vou entrar nisso. Segurança em alta, Viracopos tira nota máxima em auditoria. Ó, parabéns para o aeroporto de Viracopos. Eles tiveram aquelas auditorias aí do SGSO, da ANAC, e eles tiveram 200, e cara, foi praticamente nota 10. Eles fizeram 223 pontos de um total de 230 possíveis, segundo o que eu andei me informando, que eu andei lendo aí, não me lembro daquele isso. Se não me engano foi no próprio site da ANAC, ou não lembro mais. Cara, é praticamente uma nota 10. O triste de tudo isso é que esse aeroporto vai ser licitado novamente, porque a sua operadora, né, a concessionária aí da operação, ela está com uma dívida monstruosa aí. Não vou dizer aqui que é impagável, mas sei lá, me parece que seja, tá? Então ela vai ser relicitada aí no ano que vem, uma pena, né, já que a coisa mais importante que existe na aviação é a segurança. Bem, enfim, esperamos que esse padrão possa ser mantido caso o aeroporto venha a ser operado por outro consórcio aí. Air India 101, relíquias da tragédia reaparecem na França. Cara, isso aqui eu achei assim super assim romântico, nostálgico, assim triste, sabe? O avião, esse acidente da Air India que eu nem sabia, um 707, parecido com esse, não com esse da foto, um parecido com, idêntico a esse, caiu, né, vindo da Índia com destino a Londres, fez várias escalas. Uma das escalas era em Zurique, na aproximação para Zurique, houve um engano, um erro de navegação aí, eles começaram a descer antes e tiveram um pequeno encontro aí com a montanha, com a Mont Blanc, né, a montanha mais alta da Europa, creio eu. Eu já sobrevoei ao Mont Blanc no MD-11 da VASP. Cara, é um sonho, é uma coisa, é de uma beleza assim. Putz, é um negócio para você nunca mais esquecer. É realmente muito lindo. Nesse dia, eu acho que não foi tão lindo assim. Devia estar encoberto e eles começaram a descer antes. Um dos VORs do avião estava inoperante. E isso, em conjunto com outras falhas, aí levou a tripulação a cometer um erro de operação. Esse erro foi detectado pelo tráfego aéreo, avisaram eles, houve uma série de equívocos aí nas comunicações com o tráfego aéreo, eles não corrigiram a descida, tá? E infelizmente vieram a se chocar com a montanha e foram 110 vítimas fatais, 111, uma coisa assim. Cara, os destroços do avião ficaram presos na neve do gelo, como está tendo agora muito degelo, por conta aí de um suposto aquecimento global, a montanha está expelindo relíquias daquela época. Já foram achadas várias relíquias desse acidente, inclusive uma caixa com joias de altíssimo valor. Mas dessa vez o que apareceu foram em jornais, tá? E esses jornais foram resgatados, aí, recuperados pelo dono de um hotel. E ele está colocando isso ali no acervo do hotel, eu acho. Que alguém pode achar que é de mau gosto. Eu não, eu acho que é uma homenagem legal às vítimas do acidente e é um saudosismo muito interessante. Segundo a matéria, as notícias da época eram da eleição, veja você, da primeira-ministra Indira Gandhi, que veio a ser depois assassinada, um bom tempo depois, já em outro contexto. O acidente foi em 24 de janeiro de 1966. Eu lembro de muita coisa antiga da aviação, mas dessa não lembro, porque eu só tinha 1 aninho e meio. Delta volta ao Brasil, voos recomeçam em agosto, então não vou entrar na matéria, é bom saber, mas não é algo tão
para a gente ficar detalhando aqui. Seja bem-vindo a Delta, venham todas as empresas, que a aviação recomece aí a faturar. Esperemos que não haja uma grande segunda onda traiçoeira atrás disso. Aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco, o CR-929, né? Comac CR-929, que agora não é mais Comac, agora é CRAIC, não sei nem como é que lê isso, que é uma cooperação, né, sino-russa para desenvolver um avião de grande porte, um avião bimotor de grande porte, aí na faixa do A350, A330neo, né? Mas a China e a Rússia estão brigando aí, né? Eu acho que eles não vão brigar tanto assim, porque senão correm o risco de jogar no lixo um projeto bastante interessante, né? É uma família aí do CR-929, que é esse que você está vendo aí, e do C-919, que é um avião menor, na faixa do A320. O motivo da briga é que o braço chinês da CRAIC quer ter exclusividade de vendas da China, e a Rússia falou, nananina, 50-50 em qualquer mercado que a gente explorar, 50 para você e 50 para mim. E a China falou, nananina, da fronteira para dentro só eu vendo. O tom não é de pessimismo, tá? O tom é de uma encrenca solucionável e com muita habilidade diplomática. Mas o impacto no projeto já existe, porque previa-se o primeiro voo para 2027 e agora já estão jogando para 2029, uma pena. Mulher piloto, Marinha do Zewa tem primeira mulher piloto negra. Meus parabéns para ela, grande achievement, grande conquista. Ela voa nessa maquineta infernal aí atrás, esse elegantérrimo T-45A Goshawk, um avião produzido. Quem é que fabrica isso, hein? Não lembro quem fabrica isso nos Estados Unidos. Ele é fabricado sob licença da British Aerospace britânica. Nos Estados Unidos ele chama simplesmente Hawk. É um avião muitíssimo elegante, excelente avião de treinamento avançado. Eu tinha no meu Flight Simulator, alguma coisa, tinha um modelo bem legal desse avião aí. E olha, era uma coisinha prazerosa de pilotar esse bicho aí, viu? Ágil, forte de motor, delicioso. E a nossa amiga, eu sou péssimo para lembrar de nomes, o nome dela é Madeleine Swagel. A nossa amiga aí se formou nesse avião aí, vai receber aí sua asinha de ouro. Parabéns para ela, não é fácil enfrentar preconceito, porque a gente sabe que eles são muito preconceituosos. Mísseis mortais, Turquia testa S-400 contra caças americanos. Bem, a Turquia opera F-16 e acho que não é só F-16, mas acho que o principal é F-16. O F-4 está aqui no meu texto. Ela opera F-16 e adivinha, ela está usando o F-16 para calibrar os radares S-400 russos contra os F-16 americanos. Os americanos não estão quase nada bravos com os turcos por causa disso. E os americanos disseram assim, eu não vou vender caças F-35 para você. E a Turquia, assim como a China, também participa da cadeia de montagem do F-35. Mas que eu saiba, a Turquia nunca ameaçou de parar de prover a sua cota de participação no F-35. Mas o senhor Trump e o Pentágono querem substituir as importações turcas para o programa do F-35. Mas o investimento envolvido nisso é de algo em torno de $500 milhão, se não me engano. Tá? Então é um valor perto do valor estrombólico do programa F-35, que, ao que me consta, já passou de não é bi, tá? É trilhão de dólares. 500 mil não é tanto assim, mas de qualquer maneira não deixa de ser um obstáculo para os Estados Unidos jogaram a Turquia para escanteio, tirando-a da cadeia de produção do F-35. E provavelmente o maior problema não é nem dinheiro, mas sim você consolidar a produção dos materiais em solo americano, daquilo que é fabricado pela Turquia, que eu não faço nem ideia do que seja. Você estabelecer fábricas nos Estados Unidos.
Então o problema não é dinheiro, acho que o problema é tempo. Não deve ser o tipo da coisa que você faz em um mês. Ok? Réplica de pintura, United States Air Force pinta F-16 como Sukhoi. Isso aí faz parte daqueles programas de... Como é que eles chamam aquilo? Deixa eu ver se eu lembro. De Similar Air Combat Training. É isso? DACT. Acho que é isso. Treinamento de combate aéreo de similar. O que acontece? Os americanos, não só os americanos, qualquer um, eles perceberam o seguinte: a minha força aérea tem um avião A, então eu faço o time A com o modelo do avião A e o time B com o mesmo modelo do avião A. Vão fazer um exercício aí para ver quem ganha de quem. Beleza. Aí você fica F-16 contra F-16, F-15 contra F-15, F alguma coisa contra F alguma coisa. E aí você descobre que você vai lutar contra um avião que você não conhece as características dele, e você toma um pau, porque se você tivesse treinado contra um avião similar àquele, você conheceria aquele, você conhecer o seu adversário é importantíssimo, né? Então os Estados Unidos passaram, na medida do possível, a ter aviões tão parecidos quanto possível com os seus aviões adversários, ou, se possível, até mesmo comprar de alguma força aérea decadente do mundo, comprar MiG-29, comprar Sukhoi 33, comprar Sukhoi 27, para ter a oportunidade de combater contra um avião que seria o adversário real deles. E a preocupação com a similaridade com os aviões rivais chega ao ponto de você pintá-los com o mesmo esquema de camuflagem, o mesmo esquema de pintura. Então isso gerou esse F-16 com cara de Sukhoi 57. Ficou bonito, né? Eu gosto. E aí está o Sukhoi 57. Isso é uma garça, né? É lindo demais. Os dois são lindos demais, né? O F-16 é uma baita de uma garça, a baita de uma máquina. Cara, quando o avião é bom, já viram quando o avião é bom? Ele é bom até 50 anos depois dele construído. O F-16 ele merece o apelido de víbora. Ele é uma víbora, cara. Ele é uma víbora mortal. Ele é uma baita de uma máquina. Voa que nem um capeta. E ainda hoje, com mais de 40 Se não me engano, o primeiro voo dele foi em 76. O primeiro emprego dele foi em 76. 46 anos depois, esse avião, ainda é um dos mais desejados no mundo inteiro. Ainda é um avião que você enfrentá-lo no combate aéreo é uma dor de cabeça. É um dos 3 ou 4 melhores aviões de combate aéreo. Vou fazer um comentário maldoso aqui. É um avião de quando os Estados Unidos sabiam fazer avião. E o Sukhoi 57 é essa baita garça que vocês estão vendo aí, né? De combate aéreo, a gente já sabe que ele é um monstro. Talvez seja hoje o melhor avião do mundo de combate aéreo. De aviônicos e outras coisas assim, eu não sei ainda classificá-lo. Eu acho que a classificação dele é mais alta do que aquilo que a imprensa ocidental gosta de alardear. Mas não dá para dizer que é o melhor do mundo, não dá para dizer isso com segurança. Até porque, puxa vida, o F-22 é muito bom, é muito forte esse avião. Eu acho que ele é um mau avião. Eu acho que o F-22 e o F-35 são aviões maus. Não de voo. De voo eles são... Não, o F-35 de voo é um cocô. O F-22 de voo ele é soberbo. O problema do F-22 é você colocar ele no ar. Ou aviãozinho ruim de você colocar no ar. Ou aviãozinho problemático de você colocar no ar. A Força Aérea dos Estados Unidos se queixa de que se fosse para colocar todos os F-22 no ar ao mesmo tempo, eles conseguiriam colocar uns 30 de 190 que eles têm, tá? E as taxas operacionais deles são sempre aí na faixa de 50, 51, 52, 53, aí cai para 49, bem ruinzinho mesmo. O F-35 começou muito mal, mas agora já está melhor, já se aproxima dos 60%. O que é quase bom. Né? Bom seria alguma coisa aí acima de 70%, que o F-16 e o F-15 conseguem. O F-16 e o F-15 mais antigos, F-16 e F-15 mais antigos conseguem.
Então, assim, na comparação desse excelente avião russo com esses excelente avião americano F-22, mas ruim de botar no ar, eu não sei, sinceramente, acho que ninguém sabe qual seria melhor. Eu acho que, inclusive, essa comparação não faz muito sentido, porque eles não foram aviões feitos para a mesma missão. O que a Rússia pretende obter de um Sukhoi 57 não é a mesma coisa que os Estados Unidos pretendem obter de um F-22. Então, talvez para a Rússia o melhor caça do mundo seja o Sukhoi. E talvez para os Estados Unidos o melhor caça do mundo seja o F-22. Tá? Mas não era isso que a gente estava falando. Eu queria mostrar para vocês as pinturas e eu tenho certeza que vocês estão vendo que são bem parecidas. E são duas magníficas garças. Vamos para o Cyborg dos ares. Estados Unidos planejam Skyborg para 2023. É um robô voador, tá, pessoal? É um avião de caça menor, tá, mais leve, que pode ser suicidado, digamos assim. Essa imagem está imprecisa, essa aqui está melhor. Pode ser suicidado. Ele é um ala, tá? Ele é basicamente um avião ala. O líder é um avião tripulado e o ala é um avião não tripulado. Aí, o que o ala vai fazer? O que um ala faria? Obedecer às ordens do líder, né? Aí o líder fala: eu guardo, eu mantenho superioridade aérea, você bombardeia. Sim, senhor. Aí ele vai lá e bombardeia. E uma coisa que não daria para fazer com um ala tripulado seria, cara, vai lá e se suicida. Não dá para fazer isso. Com um ala não tripulado, dá. Tá? Então dá para assumir níveis de risco altíssimos, que não seria possíveis com um avião tripulado. E já por conta disso, eles são feitos, não diria descartáveis, mas eles são feitos para uma vida útil reduzida, porque em muitas missões, se não tem uma pessoa ali tripulando o teu avião ala, o gerenciamento de risco muda completamente, né? Para você acabar com um navio adversário, você não vai matar o teu colega. Mas você destruir um avião não tripulado, você vai facilmente. Se você destruir um míssil, por que não um avião não tripulado? Então esses aviões já com uma previsibilidade de terem pouca vida útil, né? Porque acabariam sendo suicidados pelos seus líderes, acabam sendo aviões feitos muito leves, muito manobráveis, tudo muito capazes, com uma altíssima inteligência artificial, mas não adianta investir muito em estrutura, em motor, fazer um motor caríssimo para voar 10 mil horas. Meu, esquece. Isso aí tudo acaba sendo, como eu disse, suicidado. Treinamento muito avançado. Força Aérea dos Estados Unidos conecta digitalmente caças e aviões AEW. Eles descobriram o servidor de... Como é que chama? Quando a gente se conecta no servidor do Flight Simulator, como é que chama? Deu branco. Servidor compartilhado. Eles descobriram. Pois é, né? A gente já fazia isso há muito tempo. A gente faz isso no Flight Simulator, a gente faz isso no DCS World, a gente faz isso no X-Planes, né? Eles descobriram que eles podem se juntarem num simulador, num servidor remoto. Então, cara, é o seguinte, você está lá no teu F-35, o cara está lá no F-22, um na Califórnia, outro em Utah, o outro na base da OTAN não sei aonde, e eles fazem uma missão conjunta, aquilo que a gente faz no DCS World. Demorou, né? Podiam ter descoberto isso há mais tempo. Olha que bacana isso aqui. Fraude milionária. Caças MiG-31 foram vendidos por R$11. R$11. Contrabando de materiais sucata da força, que sobraram lá, sei lá do que, da Rússia, aí, da base aérea não sei da onde. O contrabandista, né, o funcionário corrupto lá, não sei da onde,
estava ali vendendo o seu lote de sucata, lote de sucata, lote de sucata, e passa um lote de sucata e não era um lote de sucata, era um MiG-31. E o cara fez isso 4 vezes, bicho. E vendeu caça por, segundo aqui o que eu apurei na imprensa, por 11, não me lembro se era 11 reais ou dólares. Acho que era 11 dólares, eu pus 11 reais por engano. Mas pô, vem cá, o cara está se sujando por 11 reais, que vantagem Maria leva? Então, o Zé Mané queria depois revender isso aí para algum usuário real, cara. Quem é que faria uma importação contrabandeada de um MiG-31? É que eu fico coçando a cabeça até sangrar. Não consigo imaginar. O que eu andei lendo é que se a própria Força Aérea Russa faria isso. Mas, cara, se a própria Força Aérea Russa faria isso, então o esquema de corrupção é muito maior do que simplesmente o funcionário A ou B vendendo material clandestinamente, cara. É muito estranho mesmo. Esquadrão de interceptadores, Rússia monta mais uma base de MiG-31. Esses MiG-31 dessa base aí é o seguinte, como os Estados Unidos resolveram ameaçar todo mundo aí, partir para uma guerra fria, uma estupidez, né? Infelizmente. Resolveram partir. Então é um caça que vai se envolver e a velocidade dele é a velocidade do míssil, entendeu? Então, cara, não vai dar. E esse míssil, melhor dizendo, esse avião, ele está agora sendo armado na Rússia com o míssil Kinzhal, Adaga, né, pelo nome da OTAN, aliás, pela tradução. Esse é um míssil supersônico contra alvos em terra e contra navios. E esse míssil parece ter uma taxa de acerto praticamente 100%. Tá? Então, como está havendo ali esse movimento dos Estados Unidos de colocarem mais porta-aviões ali na área do Pacífico, ali perto da China, como o Japão está adquirindo 105 caças F-35 e outros reforços em suas forças aéreas, como a Índia está recrudescendo contra a China, e como toda essa geopolítica agressiva está se colocando de forma agressiva contra essa parceria sino-russa, os caras estão se coçando ali, bicho, e estão colocando armas poderosas próximas às suas fronteiras terrestres e marítimas. Não é para se defender aqui. Eu duvido que alguém seja louco de lançar uma guerra real contra a China e contra a Rússia. Mas é um ambiente de pressões, né? A pressão que eu faço e a pressão que você faz, né? Então eu ponho navios perto da sua costa, eu te deixo sob uma tremenda pressão. Mas se você coloca mísseis hipersônicos revolucionários, como esse Kinzhal, fica
Olha a porcaria do Google me espionando. Se eles me espionam, você acha que não espiona lá a China? Se você coloca esse sistema contra navios, você também deixa o seu opositor sob pressão. Então o que a gente está assistindo é uma ridícula, uma estupidez de uma escalada armamentista totalmente desnecessária por conta de uma economia nitidamente decadente, uma sociedade nitidamente decadente, não consegue sequer controlar uma epidemia em seu território, contra um país pujante que foi lá e controlou assim, e que tem a maior capacidade industrial do mundo. É onde está o capital hoje. O capital que eu digo não é o capital financeiro, lá tem também. É o bens de capital, fábricas, tá? Vamos falar português, claro. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo aquele paradoxo da potência emergente enfrentar a agressividade da potência decadente. E, queridos, como a gente ficou muito tempo sem conversar, vocês podem ver aí que tem material para caramba para a gente conversar. Mas também eu sei que o tempo de vocês é limitado, então eu vou ficando por aqui. Por hora eu vou fazer os vídeos aos domingos. Ainda tem muito que trabalhar nesse site aqui. Eu acho que esse site ele vai ser um repositório maravilhoso de materiais informativos para nós, para todos nós, e ele é muito importante na nossa estratégia de sermos pessoas bem informadas, tá? Só antes de terminar, eu queria fazer um comentário aqui. A Força Aérea dos Estados Unidos está fazendo uma encomenda, não é grande, tá? É algo em torno de 12 aviões, se não me engano, 12 F-15, tá? 12 aeronaves do modelo F-15, o caça F-15, tá? Esse avião, eu costumo dizer que esse avião é muito bom, e eu costumo dizer que esse avião é do tempo em que os Estados Unidos sabiam fazer avião. Então, muitas pessoas me gozam porque eu digo isso. Mas qual seria então o motivo deles estarem adquirindo F-15 em vez de mais F-22, né? Então eu acho que realmente os paradigmas andaram sendo quebrados aí recentemente. Amigos, é isso. Chegamos ao fim do giro de notícias de hoje. Tinha muito mais coisa para falar para vocês, para comentar. Muitas coisas que eu disse aqui já não são notícias, mas vale a pena comentar, vale a pena discutir. É isso. Muito obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até domingo que vem, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus.